Bom, e para começarmos o trabalho, falamos um pouco das características de animais protostômicos. Bom, e a palavra Lophotrochozoa pode se dividir em duas partes, sendo o lofo a parte. O segundo segmento da palavra Lophotrochozoa, ou seja, trocozoa, compreende os trocozoa. Até o século XIX, eram considerados moluscos por apresentarem. Em relação à estrutura, um braquiópode típico tem um corpo com um grande local. O lofóforo dos braquiópodes é uma coroa de tentáculos ocos. Cada bráquio possui uma. O corpo dos braquiópodes adultos consiste em um mesossomo e um. O trato digestivo compõe-se de boca, faringe, esôfago, estômago. Na reprodução, as gônadas são as responsáveis. A divisão celular do embrião é radial e holoblástica. Forônida é composto por dois gêneros, Forônids e Phoromyces. Possui um corpo cilíndrico sem diferenciação regional. O mesotélio do trato digestivo, mesentério e os vasos sanguíneos são células não contráteis, epitélios musculares e armazenadores de nutrientes. A metacélia é dividida em 4 camadas por 4 mesentérios longitudinais. A mesocélia não é dividida. Os mesentérios dão sustentação ao trato digestivo e vasos sanguíneos longitudinais. Os movimentos de foronídeos são lentos e limitados, no entanto, o movimento de retração é mais rápido, a emergência parcial para fora do tubo. O movimento de curvatura do tubo distendido e flexões dos tentáculos. São suspensivos e utilizam um sistema de coleta contra a corrente. O trato digestivo é em forma de U e se estende por toda a metacélia. O ramo descendente do estômago começa na boca. Ele é composto de esôfago e estômago, onde ocorre a digestão extracelular. O ramo ascendente é o intestino, finalizando no ânus, que possui um telotróquio ciliado caracterizado como órgão locomotor. Dois metanefrídeos abrem-se no celoma de tronco a partir de nefrostomas e para o exterior por nefridióporos laterais ao ânus. O trato digestivo é retilíneo com a boca anterior e o ânus posterior. O sememal é o sangue confinado em vasos, que são encontrados em plasmas dissolvidos. Eles se reproduzem de forma assexuada e sexualmente, mas a maior parte é hermafrodita, com colônias por brotamento clonal e fissão transversal. São altamente regenerativos e, em resposta a condições desfavoráveis, são capazes de otimizar o mesossomo e o lofóforo, anel nervoso, metanefrídeos e boca. O metassomo substitui as partes que faltam por alguns dias. Certas espécies se fragmentam em pedaços para gerar novos forinídeos. A gônada ocupa o espaço celômico em volta do estômago na ampola e possui vários capilares do vaso sanguíneo descendente. O espermatozoide é contido em espermatóforos produzidos pelos órgãos lofoforados liberados na água. Quando capturados por outro lofóforo, tornam-se ameboides para atravessar a parede corporal e entrar na metacélia. Os ovos são fertilizados internamente e os zigotos são liberados pelos metanefrídeos para serem incubados no lofóforo ou liberados no plâncton. O desenvolvimento é meio deuterostômico e meio protostômico. A clivagem holoblástica radial. A clivagem é holoblástica e radial. O blastóporo forma-se na boca, o desenvolvimento é regulativo e os blastômeros são isolados e desenvolvem larvas completas. A clivagem forma uma celoblástula que sofre invaginação para se tornar gástrulo. A formação de celoma é esquizocélica. A mesoderme origina-se como mesênquima a partir do arquêntero se torna epitelial, delimitando o celoma do tronco da larva. A cavidade do epistoma é preenchida por matriz extracelular excretada derivada da blastocele, por isso não é um celoma. O desenvolvimento é indireto e a gástrula se transforma em uma larva ciliada com tentáculos chamada actinotroca. A larva possui um capuz pré-oral que se projeta sobre a boca
um par de solenócitos e ao meio da superfície ventral possui o saco metassômico que se conecta ao trato digestivo pelo mesentério ventral. Durante o processo de metamorfose, o saco metassômico inverte-se e desenvolve-se na parede corpórea do tronco adulto. Após passar por uma fase planctotrófica livre natante, a actinotroca sofre uma metamorfose no qual o trato digestivo assume forma de U e os tentáculos larvais são substituídos por tentáculos adultos. Com isso, ele se fixa no substrato e secreta seu tubo. As colônias de briozoários são compostas. Briozoários são coloniais e modulares, grande parte. Em relação ao polimorfismo dos zooides, em colônias polimórficas, os zooides de alimentação típicos ou chamados de autozooides perfazem a colônia. Zooides modificados que não se alimentam e se diferenciam para atender outras funções são chamados de heterozoides. Já os cenozoides são nada mais que heterozoides modificados que servem como estolões, discos defensivos, estruturas radiculadas e espinhos defensivos. Na ausência de predadores, esses heterozoides não se desenvolvem. Existem dois tipos de heterozoides defensivos em quilotomados, os aviculares e vibráculos, sendo os aviculares menores que o autozoide e seu polipídio é reduzido. Seu opérculo é bastante modificado para atuar como mandíbula inferior móvel. Já os vibráculos têm o opérculo de um vibráculo modificado para formar uma longa cerda móvel, com músculos que podem movê-la por mais de planos, perfazendo um arco sobre a colônia. Em relação aos poros interzoidais, podemos dizer que os zooides adjacentes. A musculatura dos briozoários é composta por músculos lisos e estriados. Eles se nutrem principalmente do fitoplâncton de atomáceas. Para se alimentar, os briozoários alongam o introverte e o lofóforo para fora do opérculo. A protrusão do lofóforo é feita por elevação da pressão hidrostática do celoma por trabalho muscular. Em ciclostomados, a protrusão depende da contração de músculos circulares da parede corpórea. No entanto, por possuir uma cutícula calcificada, o corpo todo não é hábil à contração. Com isso, os músculos parietais estão localizados no saco membranoso que ao ser contraído, pressuriza o celoma e protrai o lofóforo. Nos filactolemados, a pressão do líquido celômico é aumentada pela contração muscular circular do corpo, contraindo o celoma e protraindo o introverte. Em eurostomados calcários, a parede frontal rígida possui também uma membrana frontal quitinosa fina e flexível ligada a músculos parietais. Quando contraídos, a curva a membrana frontal para dentro, criando a pressão celomática e expulsando o lofóforo. Esse alongamento promove a expansão dos tentáculos e cria uma arquitetura de funil na forma de sino que auxilia na alimentação. A retração é feita pela contração dos dois músculos retratores do lofóforo. Briozoários não possuem aparelho digestivo e sim um tubo digestivo composto. Não possui órgãos de respiração, tampouco para o sistema circulatório. Bom, em relação à excreção do briozoa, não há presença de nefrite. Em relação à sua reprodução, ela ocorre através de brotamento sexual a partir de uma ancéstrala fundadora. Há também a presença de larvas não incubadoras. Elas apresentam tubo digestivo funcional e nadam por poucos meses. Bom, em relação à diversidade dos briozoa, ela apresenta grande variedade. Em relação à filogenia dos briozoas, Phylactolaemata e Gymnolaemata. Bom, e sobre larvas trocóforas, que fazem parte dos trocozoas. O desenvolvimento de muitos. Bom, e sobre a morfologia das larvas trocóforas. Sua feição mais marcante é um simples. Bom, existem algumas teorias sobre a origem das larvas trocóforas. Bom, e a teoria Tross, ela explica a morfologia em geral dos trocozoas. Bom, e para concluir, na maioria das filogenias, Foronida, Braquiópoda e Briozoa